Boa tarde, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Que alegria mais uma vez estar com você, ser recebido por você. Estamos chegando aqui pela Rede Aparecida de Comunicação com o nosso programa Saúde e Fé. Aqui a gente quer cuidar de você, como nós queremos cuidar de você. Por isso que a gente não mede esforços para trazer grandes profissionais que nos ajudarão compartilhando as suas experiências, suas informações, suas orientações, porque queremos cuidar da sua saúde da sua casa, de toda a sua família. Eu, Frei Rinaldo, em nome do nosso super time, agradeço imensamente essa oportunidade de mais uma vez, nesse sábado maravilhoso, de estarmos juntos com o Saúde e Fé. E lembrando que você é o nosso convidado para participar. Você pode e deve participar pelo 12-3104-1212, que é o nosso WhatsApp. Não esqueça, minha gente, hashtag #EuNaTV para sua pergunta, sua participação, seu comentário chegar nesse programa. E temos também o nosso Instagram. Você já está seguindo a gente? Programa Saúde e Fé. Lá também a gente coloca foto, chamadas, posts, interativo, tudo isso em nosso Instagram, Programa Saúde e Fé. Minha gente querida, os primeiros anos da vida de um bebê são os mais delicados e merecem muita atenção. Desde os primeiros dias no hospital até os 2 anos de idade, são precisos cuidados necessários e específicos. Exames, acompanhamento regular com o médico pediatra e seguir à risca o calendário vacinal são alguns dos principais pontos que precisam de atenção. E para falar sobre os primeiros anos de vida do bebê, os cuidados necessários e para responder às nossas e às suas dúvidas, nós convidamos para estar aqui no programa ela que é médica pediatra, sabe tudo do tema, a doutora Marielle Pato. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Frei. Entra em nossa salinha da saúde. Boa tarde, pessoal. Que Obrigada. alegria, doutora. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Então hoje vai ser um programa cuti-cuti-cuti, né? Um programa assim cheio de ternura, porque a gente quer cuidar da saúde desses pequenininhos que acabaram de chegar no mundo. Doutora, por favor, sente-se. Doutora, eu queria começar o programa assim contando uma experiência, né? Eu tive o privilégio, agora nesse ano em janeiro, né? Eu tenho uma sobrinha, a Thaís, e está assistindo lá com muito carinho. E ela disse, tio, né? Eu até entendi, talvez por ser padre, né? Ou seja, eu queria muito que o tio, ela fez cesárea, né? Nasceu o pequeno Gabriel. Eu queria muito que o tio tivesse comigo na hora do parto. Assim, nossa, era um privilégio, mas assim, eu posso, aqueles cuidados que a gente é leigo no assunto, né? Assim, aí falamos com o médico lá, o hospital já me conhecia por causa da televisão, etc. Me autorizou. Então eu levei a máquina fotográfica certinho e eu fui o primeiro, né? O primeiro que viu o nascimento do pequeno Gabriel, quando a médica pediatra ali fez a incisão. Nossa, quantas camadas, doutora? Tem assim a barriguinha da mamãe, quantas camadas? Aí, de repente, quando abriu, ela falou assim, olha a Thaís, né? E a Thaís estava ali com o marido, né? Ele segurando na mão dela, só eu que estava vendo, doutor, só eu que estava vendo ali, né? E aí, quando de repente, Thaís, você vai sentir uma leve pressãozinha. E de repente, quando abriu, chegou o pequeno Gabriel já chorando, meu Deus do céu, e eu filmando, segurando a emoção. Foi uma experiência lindíssima que eu tive, né? Realmente é um momento lindo. Por isso que a doutora está aqui hoje, para a gente falar assim, quais são os cuidados. Assim, a mamãe acaba de dar à luz, ou cesárea, ou parto normal. Assim, quais são os primeiros cuidados ali? Eu vi que a primeira coisa, né, que ali nasceu a criança e já foi levado para a mamãe, assim. É importante esses primeiros assim, contatos assim, com a mamãe ali, doutora? Perfeito. O que o senhor está falando, a gente chama de golden hour. Então, essa primeira hora de vida do bebê é uma hora crucial para ele. Para o bebê, para a mãe, vai ajudar na descida do leite, vai ajudar o bebê a controlar a temperatura dele. Então, esse binômio mãe e bebê está sendo construído já ali na sala de parto. Doutora, é maravilhoso. Emoção, né? É um momento ímpar e é um momento que faz toda a diferença mesmo. Então, a gente não sabia se o pai ia chorar, desmaiar, a preocupação agora com o pai naquele momento ali, o Ramon, né? Foi realmente uma experiência bonita. Então, a médica, assim, ainda com o cordão umbilical, interessante porque, né? Todo esse cuidado ele leva para a mamãe abraça, né? Ou seja, aquela criança assim quentinha que saiu do útero naquele momento, assim, e que recebe esse carinho, esse cuidado, esse afeto, e depois assim o pai com muito carinho assim
eles pegam, tem todo um equipamento cirúrgico, esterilizado, enfim, o pai que vai cortar o cordãozinho umbilical, assim. Exato. E a criança, é importante que ela nasça chorando, doutora, assim? Não é comum isso? Como é que é? Olha, a gente preconiza que nasça chorando, mas a gente avalia o bebê num estado geral. Às vezes tem um bebê que não nasce chorando, mas ele tá bem. Tá rosadinho, tá ativa a frequência cardíaca, né? O batimento cardíaco tá bom, a frequência respiratória, a respiração tá boa. Então tem uns que nascem sem chorar e tá tudo bem. Agora, doutora Marielle, nascer chorando é porque se um choque, tava lá quentinho, gostosinho, bonitinho, lá no útero da mãe, de repente é o contato com o ar já, o ambiente, troca de temperatura. Isso gera um impacto na criança, não? Isso. A gente sempre preconiza, né, o ambiente estar na temperatura adequada, a gente coloca o ar-condicionado, tudo certinho, para evitar, mas, né, tá ali junto na mãezinha, bem quentinho, então acaba tendo, sim, esse choque vindo para esse mundão. Okay. Aí, como está dizendo assim, doutora, são quantas camadas, assim, que no caso de uma cesárea, enfim, porque ela optou por cesárea, enfim, são várias camadas são na várias. pele, doutora, assim, né? Tem pele, subcutâneo, tem músculo, tem face, depois tem o útero, são bastantes Bastantes camadas, que depois tem que dar a suntura, tudo ali para, né? Agora, eu vou dizendo tudo isso porque é aquilo que eu vi, doutora, aquilo que eu vi, né? Porque depois a médica ali, a assistente, enfim, pegou a criança, colocou na mamãe, cortaram o cordão umbilical, o papai com muito cuidado, e eu lá filmando tudo, registrando tudo, assim. E aí levaram para uma incubadorazinha lá, um espaçozinho, e aí limparam, né, a criança, enfim, e depois trouxeram novamente para a mamãe, assim, já quentinha, enroladinha, ou seja, esses primeiros cuidados ali são cruciais, doutora? São. Então a gente faz uma primeira, né, a gente examina o bebê para ver se está tudo bem e a gente devolve para a mãe, para fazer esse contato pele a pele, porque o bebê está acostumado a ouvir o coração batendo da mãe, o cheiro da mãe. Então, tudo Cadê isso... minha mãe? Cadê minha mãe? Exato. Então, esse contato é fundamental. Então, ajuda tanto no bebê, controle de temperatura, até mesmo a frequência cardíaca, saturação, né, o nível de oxigênio dele e também a parte da descida do leite, né? Porque os hormônios ali estão Descida do leite ali, mas não já para da mãe mesmo. Mas não já para um primeiro amamentar. Sim. Olha só. Exatamente. Então é um momento mágico mesmo. Então só de a gente colocar o bebê, a gente sempre tenta, né, colocar, eu explico para as mães isso, a gente coloca, pode ser que o bebê não mame, mas só de colocar... Isso que eu ia perguntar, porque eu vou citar sempre porque eu vivi essa experiência, minha gente. Não mamou no primeiro momento, assim, quando o pequeno Gabriel foi levado, foi arrumadinho, limpadinho, etc., limpinho, etc., e voltou para a mãe teve esse afeto, carinho de conversar, e meu filho, assim, toda aquela ternura, né, o pai ali junto, etc., e tentaram, né, colocar o neném para mamar, mas eu não sei se, claro, né, mas assim, aí a mãe ficou preocupada assim, nossa, ele não quer mamar, será que ele não está com fominha? É normal não querer mamar no primeiro momento, doutora? Normal. A gente coloca mais para estimular mesmo a descida do leite, o contato aí do bebê com a mãe, mas é super normal. A maioria não já abocanha de vez. Eu citei, doutora, porque aí tem uma cesárea, etc. Claro que eu não estava ali na cesárea, eu estava aqui, né, a uma certa distância, enfim. Mas quando é parto normal também, o procedimento é o mesmo? Como é que é? É o mesmo, não muda, a gente faz os mesmos procedimentos. Aí o cordão umbilical, se prepara, leva para a mamãe, etc. Isso, né? se possível, deixa nessa 1 hora ininterrupta junto com a mãe mesmo. E daí depois vão os dois para o quarto e daí a gente tem os outros cuidados. Mas assim, depois, assim, eu lembro que enquanto a médica estava, né, fazendo as suturas ali, né, foi a cesárea, como eu disse, foi a cesárea, a criança ficou lá com o papai, eu estava junto lá, vendo a reação do papai, assim, né, numa incubadora, quentinho, um lugar bem quentinho, assim, tá ele conversando ali, enquanto a mamãe foi, depois foram os dois pro quarto, assim, né. Nesse processo todo, tem alguma coisa que dá para a criança? Como é que é o cuidado com a criança naquele momento ali? Geralmente a gente já faz a vacinação da hepatite B. Mas ali já? Né? Já. Geralmente a gente já faz essa primeira vacinação, que é super importante, né, que previne contra a hepatite B. Então, geralmente a gente já entrega com a mãe vacinada com a hepatite B. Dependendo do tipo de parto, se a mãe tem um exame
positivo ou não positivo, a gente faz o colírio de prata também, mas isso também é uma questão que a gente vai avaliar, tá? Então a gente tem essas primeiras medidas. Colírio de prata, colírio de prata. Isso, ele faz prevenção de conjuntivite gonocócica. Tá? Então, por exemplo, aplica-se uma gotinha no olhinho dele? Uma gotinha em cada olho. Se é cesárea, não precisa, porque não tem, né, não tem passagem pelo canal de parto. E a gente aplica também nas crianças. Então, quando é cesárea, não precisa? Isso, não precisa. Mas um parto via vaginal, que tem um exame, que não tem um exame que descarta que a mulher não está contaminada, a gente acaba aplicando. Então, a gente entrega bonitinho para a mamãe, com vacina de hepatite B, pesado, medido, com tudo certinho. Aí vai para o quarto e com a criança ali. E quanto tempo demora assim, para o início da amamentação, já que talvez no primeiro momento foi um estimulante? Isso. Quanto tempo assim naquele momento ali? Olha, depende muito da mãe e do bebê. Tem bebê que já mama na sala de parto, que não é a maioria, então não precisem ficar preocupadas, mas depende de cada mãe, cada bebê. Primeiro lembrando que vai ser aquele colostro, que as mães ficam preocupadas, não é aquele leite branquinho, parece que é só um amarelinho, que não tem nada, ele é riquíssimo, ele é importantíssimo, então não desprezem ele, deem mesmo, coloca no peito para amamentar. Ai, que importante. Doutora, chegou pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, a Super Samanta Ferreira de São Paulo. Boa tarde, Samanta. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Samanta. Estou com 36 semanas e já ansiosa para o parto. Gostaria de saber quais exames serão pedidos após o nascimento do meu filho e se preciso pedir algo por conta própria ou se já estão inclusos todos os exames necessários, ou seja, a criança recém-nasceu, né, entendeu? Já recebe o kit de todos os exames, doutora? Isso. É a Samanta. Boa tarde, Samanta. Então, quando o bebê ainda está na maternidade, a gente faz pelo menos 5 testes. Então, a gente faz o teste, né? O teste do olhinho. Então, a gente olha aquele reflexo vermelho. Lembra quando a gente batia a foto antigamente? Tinha aquele reflexo vermelho. É naquele momento ali. Isso, tudo intra-hospitalar. A gente não pode ter alta sem esses exames estarem feitos. Então, primeiro do olhinho. Para ver se tem o quê? Para ver se tem alguma alteração oftalmológica, né, no olhinho. Então, por exemplo, uma catarata congênita, alguma tumoração. Então, ele é muito importante para a triagem, para a gente ver se tem alguma coisa alterada. Ele vai sair na foto. Pode ser de celular, pode ser de máquina, ou seja, normal. Não. Não é esse? Não. É só para exemplificar. É o que a gente enxerga. Quando a gente examina, a gente tem um aparelhinho que a gente olha ali e a gente vê esse reflexo vermelho. Quando esse reflexo vermelho, que é igual esses da foto, a gente não enxerga é porque pode ter alguma alteração no olhinho do bebê. Então, ele funciona como uma triagem para a gente encaminhar para o oftalmologista. Então, esse é o primeiro teste? Fundamental. Esse é o primeiro teste. O segundo teste é o teste da orelhinha. Então, ou a gente vai fazer dentro do hospital, ou a gente vai encaminhar, tá? Quando tiver alguma alteração. Então, ele vai também ver se tem alguma alteração na audição do bebê. Mas é um teste específico ou vai fazer assim com a mãozinha para ele seguir? É um teste específico. A gente coloca como se fosse um caninho no ouvidinho do bebê, a gente faz um estímulo sonoro e a gente avalia o retorno dele. Então, se tem alguma dificuldade, a gente pede para refazer fora do hospital. Então, esse é o seu segundo. Esse é o segundo. O terceiro é o teste da linguinha, que a gente vai avaliar o freno aqui debaixo da língua, para ver se tem a linguinha presa. Porque isso faz muita diferença no momento da amamentação. E mais lá no futuro, na introdução alimentar, na fala. Então, é importantíssimo também. Terceiro, faltam 2, doutora. Né? E o quarto é o teste do coraçãozinho. Então, a gente vê a oximetria, a oxigenação do bebê. Então, a gente vê, põe aquele aparelhinho... No dedinho lá? Exatamente, igual que agora ficou... Fez saturação na... Isso, exatamente, a saturação de oxigênio. Exato, infelizmente a gente está entendendo bem. Então, a gente põe o oxímetro no bracinho, no dedinho no membro superior direito e em alguma perninha. Então, quando a gente vai olhar o resultado, tem que estar 95. E a diferença entre a mão e a perninha não pode variar acima de 3. Se tem essa alteração, ou menor que 95, ou uma diferença maior que 3... Tipo 95, 98. Isso, tem que ser de 95 a 100. Então, se tem alguma alteração, também já acende um alerta para a gente e a gente vai encaminhar para o cardiologista fazer melhores avaliações do bebê. Olhinho, ouvidinho, linguinha, coraçãozinho e... Ortolani Barlow. Esse nome é difícil, mas a gente avalia. É o nome do bebê, não? Quase isso.
A gente vai avaliar displasia de quadril. Então, assim, né, a nossa perna aqui, o nosso fêmur encaixa no quadril. Então, a gente faz uma avaliação do bebê, que a gente põe a mãozinha aqui no bumbumzinho dele e gira pra gente ver se encaixa, se está tudo bem. Porque pela posição que o bebê ficou dentro da barriga, na passagem do parto via vaginal, pode dar um deslocamento. Então, esse exame também é muito importante. Tudo isso, conforme a pergunta da Samanta, a criança sai do hospital, não sai do hospital, né, ou da maternidade lá, sem esses exames. Não doutora? deveria. Tá, então, a gente tem que ficar atento. Por isso, que eu achei importantíssima a pergunta dela, porque é importante, né, a gente ter esse conhecimento e ficar em cima mesmo. E tem alguns, doutora, que ela pode pedir por conta própria fora desse ambiente? Isso. E daí o sexto é exatamente isso, o teste do pezinho, que é fundamental. Então, a gente tem um que pode ser feito na maternidade, que é o SUS, né, que vem pelo SUS, que daí cobre 6 doenças, mas daí ela pode fazer fora. Do pezinho? Exatamente. O que vai apontar, o que vai revelar o teste do pezinho, doutor? Diversas doenças. E daí no fora, né, no particular, ela consegue fazer diversos pacotes, grupos de doença. Então daí vai de acordo com o que ela tiver disposta e for possível. Agora, doutora, assim, é claro, são 2 métodos, né, do nascimento, o parto normal, a cesárea, enfim. Digamos o caso da cesárea, pois abriu lá, está o líquido amniótico, né? Ou seja, a criança estava respirando ali, estava tudo ali, doutora. De repente ela sai, ela pode no respirar, no tentar trazer um pouquinho do líquido no narizinho dela, doutora? Pode. E o narizinho do bebê, ele é bem curtinho, né? Então, qualquer secreçãozinha pode dificultar a respiração. Então, a gente fica bem atento mesmo no momento do parto e, se necessário, a gente faz manobras para tirar esse líquido, né? A gente põe um caninho, a gente aspira, Mas como é que se se necessário. sabe? Como é que se tem certeza disso? A gente pode ouvir mesmo aquele ronco e ir examinando. Examinando o pulmãozinho. Tá vendo? São todos os cuidados, assim. Doutora, nós também trouxemos aqui, a gente também foi às ruas para ver se o povo santo de Deus tinha dúvida, já que a gente falou sobre o tema, né? Então a gente trouxe essa pergunta com muito carinho que a gente vai ouvir agora. Boa tarde, eu sou da Paraíba, de Esperança. Meu nome é Cristiane Vitor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que fazer quando o bebê cai do berço? Meu Deus, doutora, isso é preocupante, né? E aí, caiu do berço, um descuido, não foi intenção, mas caiu. E agora? Precisa procurar um pronto atendimento, porque a gente vai precisar examinar e, de acordo com a faixa etária da criança, a gente vai precisar de algum exame específico, como a tomografia. Então, por exemplo, bebês abaixo de 3 meses, dificilmente a gente não vai pedir tomografia, é preconizado. Então, já tem essa, doutora, porque às vezes lá a mamãe está com amor, com carinho, assim, limpando, asseando, enfim, fazendo, aí de repente segura e vai buscar alguma coisa longe, nesse tempo, assim, então é muito perigoso isso, doutora. Tem que procurar ajuda na hora, tem que buscar socorro. Exato, porque são segundos para acontecer o acidente mesmo. Eu brinco, vai querer fazer alguma coisa, está sozinho com o bebê, é melhor deixar o bebê, coloca um tapetinho, coloca uma toalhinha, coloca o bebê no chão, porque os bebês precisam só de segundos. E achar ele é pequenininho, não se vira ainda, mas ele se mexe, ele se debate a todo momento, então pode acontecer acidente. Tá, mas essa pergunta que a gente fez, por respeito a você, claro que sim, você tem direito, você tem vez e voz aqui, mas digamos assim, alguma coisa que aconteceu em casa, ou enfim, mas a gente tá lá no hospital ainda, vamos ficar um pouquinho mais lá ainda, vamos entender algumas coisinhas assim. A gente sabe, doutora, assim, que a gente ouve a literatura, fala muito bastante dessas contaminações hospitalares, enfim. A criança, ela pode ficar mais vulnerável se essas superbactérias, o que fazer com que a mãe, né, a família saia do hospital assim, com esta segurança? Todos esses exames que a senhora fez, que a senhora falou, já é uma garantia de que a criança está saindo daquele ambiente assim, sem levar para casa algo mais delicado, mais sério? Olha, é muito difícil ter essa contaminação hospitalar num bebê que está adequado. Na maternidade também, né? Exato, porque eles prezam bastante ali pela higiene e tudo. E a gente também orienta bastante os pais a lavar sempre as mãos, né? Os funcionários também, usar álcool. Se tiver com algum sintoma respiratório, alguma coisa, usar máscara, para a gente evitar mesmo. E no hospital a gente usa as máscaras, todos os profissionais. Agora, doutora Marielle,
ainda lá no hospital. Eu quero aproveitar e tirar todas as dúvidas, assim. Doutora, aí a mamãe, né, a criança já recém fez cesárea, está lá na caminha se recuperando, porque é uma cirurgia, merece todo o cuidado, atenção à mamãe. A criança também, é claro, enfim. Aí, de repente, ela pode receber visita ali. Como é que é a orientação para receber a visita no hospital? Ou é melhor não? E se tiver que alguém visitar, como é que eu tenho que chegar lá, doutora? Isso é uma questão muito individual. Eu, como pediatra, médica, ainda mais nessa época do ano, né? Outono e inverno, que tem muita infecção respiratória, e né? Como eu falei, bebezinho, nariz curtinho, muito delicado, está começando a receber as vacinas, então a imunidade está desenvolvendo ainda. Se possível, evitar. Evitar de ir lá. Exato. Né? Deixa só a mãe, a criança e o pai com reservas. Não, brincando, viu? Mas quando não tiver como, tiver esse desejo, às vezes a família de longe, então ter os cuidados. Higienizar sempre as mãos, bastante, água e sabão, passa um alquinho. Máscara. E máscara. Tem que usar. Não, porque não tem mais pandemia. Não, máscara, gente, né? Você tá lá, fumou a vida inteira, chega lá e com aquele bafo ali para a criança, dá licença, né? O teu sobrinho, o teu neto, o teu amiguinho, não merece, então usa máscara. Exatamente. É importante, né? Importantíssimo. E higienizar bem as mãos, enfim, nada de querer segurar no colo, porque a pessoa... Beijar. Nada. Isso, ela falou assim mas nada de começar a beijar assim, né? Enfim, porque... Não, pelo amor de Deus. Tá ficar com a máscara mesmo, proteger. E se tiver doente, não ter contato. Exatamente. Mais perguntas chegando aqui com muito carinho, vamos lá. A Fernanda Nogueira, do Rio de Janeiro. Oi, Fernanda, boa tarde, bem-vinda ao Saúde e Fé, Fernanda. Vim para casa com minha filha há uma semana. Ela já foi para casa, ó. E sigo nos cuidados pós-parto, mas ela tem tido muita cólica. Pode ser meu leite que está causando isso? Pergunta a Super Fernanda aí. A criança, a filhinha já está em casa com a Fernanda, né? E aí, doutora? Provavelmente não. É normal os bebês terem cólica, principalmente até os 3 meses de vida. Não que depois dos 3 meses vai desaparecer, mas vai reduzir. Mas esses primeiros 3 meses é o pico da cólica. Então, assim, o intestino está todo maturando, todo se desenvolvendo. Então, vai ter mesmo essa adaptação. Então, é comum. Então, não é o leite. Que maravilha, gente. Quantas informações aqui estamos aprendendo hoje com a doutora Marielle Pato, viu? Doutora, então aqui, vamos... Saindo do hospital, de repente, tem situações e situações em que a criança ela precisa ficar um tempo na maternidade. Quando que ela precisa, doutor? Porque a intenção dos pais, se nasceu, ou cesárea, ou parto normal, ficou um tempinho, pega as coisinhas e vai para casa, né? Mas tem situações que, de repente, tem que ficar um pouquinho mais no hospital. Quando que isso acontece? São algumas situações mais delicadas, ou porque ficou com alguma infecção neonatal, ou porque está precisando de um banho de luz, porque o bebê fica com aquele amarelão, é comum. Banho de luz? Exato, porque aquele amarelão que o bebê fica no corpo é normal, só que a gente tem um limite para essa normalidade. Então, quando ultrapassa, daí a gente precisa segurar um pouquinho no hospital e faz esse banho de luz. É um bronzeadorzinho, um bronzeamento assim. Como se fosse, exato, é uma luzinha azul, a gente tampa o olhinho do bebê e o bebê recebe essa luz porque vai ajudar ele a metabolizar toda o que está deixando ele com esse corpinho amarelo. É no hospital ainda, né, o processo assim de, por exemplo, a amamentação, ali a gente já viu no primeiro bloco, de repente assim, não acontece no primeiro momento, enfim, a mamãe, ela sai do hospital com a criança nesse estágio ou ela vai ter que amamentar no hospital para aprender as técnicas, etc., para depois ir para casa? Como é que é? Ou pode fazer isso em casa? A gente preconiza que o bebê saia do hospital sem uma perda de peso maior que 10%. Então, sim, tem que estar amamentando ou recebendo fórmula. Então, a gente sempre, né, vai preconizar o aleitamento materno. Então, toda a equipe vai estar ali para ajudar a mãe a conseguir amamentar. Mas a gente sabe que a amamentação não é algo intrínseco, pode não ser algo fácil. Então,
tem que buscar ajuda, não é normal sentir dor para amamentar. Então, graças a Deus, hoje a gente tem profissionais que trabalham só com isso. A doutora falou algo interessante que aconteceu, né? Lá eu citando o Gabrielzinho de novo, porque eu estava lá, né? Que de repente ele tinha essa dificuldade, né? A Thaís, minha sobrinha, nossa, até ela chorava, né? Poxa, tenho muito leite, ele não quer, ele não consegue, não faz aquele movimentozinho, enfim. E claro, consequentemente, começa a perder peso, né? Começa a perder peso. Então, é nesse momento que entra a equipe aí para tentar, porque tem, ou seja, claro, situações, mas chega um limite que precisa, né? Porque não pode suplementar, obrigado, Carolzinha, a nossa diretora que suplou, que me ajudou, obrigado, Carol, precisa suplementar, ou seja, aí que entra a equipe. Exatamente, a equipe é fundamental. Então a gente vai avaliar a mãe, se a mãe está tendo produção de leite, porque o leite materno é o melhor alimento do universo para o bebê. Do universo. Do universo. Então, tem tudo que o bebê precisa. Então, a gente vai avaliar a mãe, a gente vai ajudar ela a, por exemplo, se o bebê não está conseguindo pegar, a gente vai ajudar ela a retirar o leite, oferecendo um copinho para o bebê. Em último caso, se a gente não conseguir, né, fazer essa extração do leite materno, a gente vai sim partir para a fórmula. Então, é todo um trabalho de equipe. Então, nada da mamãe entrar em desespero, né, doutora? Não. Que é um processo relativamente normal dentro desse quadro, porque é uma vida nova que chegou e precisa de conhecimento, adaptação, tudo isso. Exatamente. Então, não entre em desespero, viu? Dá tudo certo. Doutora, né, a parte da experiência, coitada, a Thaís está lá. Aí, assim, tio, né? Esse menino acorda de 5 em 5 minutos, né? Agora sim, ele quer mamar e não segura nada, né? Não segura nada. É lá, o dia inteiro trocando fralda, né? E aí, doutora, né? É normal? Sim, eu brinco. Felizmente, diagnóstico bebê normal. Então, é comum o bebê acordar, esses despertares noturnos são esperados, né? Então, esse despertar rápido que é o bebê mama um pouquinho ou sente que a mãe, o cuidador está ali, volta a dormir. Absolutamente esperado. E tem mesmo que fazer bastante xixi, bastante cocô, fralda tem que estar cheia. Então, sinal que está tudo ótimo. Tá tudo, né? E existe uma maneira, doutora, assim, porque, claro, né? Aí tá a mamãe, o papai, estava acostumado com dormir a noite inteira, enfim, agora já não dá mais, né? É outro tipo de relógio. Tem como, assim, regular o sono do neném? Tem como ensinar? Que técnicas a serem utilizadas até mesmo para regular os tempos do neném, doutora? Sem dar esses remédios assim de sonífero, pelo amor de Deus, né? São totalmente contraindicados. Que é só leite materno e ponto final, né? O sono é uma questão muito complicada mesmo, né? Porque a maioria das pessoas estão acostumadas a dormir 8 noites e, de repente, tem um serzinho ali totalmente dependente da gente. Então, é normal ter esse atrito. E os bebês, eles foram programados para acordar. Que é isso? Porque a bebê precisa acordar para saber se a mãe está ali, para ele se sentir seguro. Toda vez que acorda tem que dar de mamar ou não? Não necessariamente. Tanto que às vezes ele vai acordar, só vai sentir que a mãe, o pai colocou a mãozinha ali, e ele vai voltar a dormir. O que a gente pode e deve fazer é implementar uma rotina do sono. Tá. Então, vai apagando as luzes da casa com o entardecer, coloca um banho, uma massagem, uma musiquinha, né, relaxante, ruído branco, que são esses barulhos tipo de chuva, secador, que simula o som que o bebê escutava dentro do útero, então é altamente relaxante para o bebê. O secador faz isso? Você tem Faz. uma certa distância, que imagino, né? Aquele sonzinho. Sim. Olha que interessante. E diversos aplicativos agora na internet a gente consegue, tem vários ruídos brancos. E massagem também, que é muito legal, altamente relaxante. Massagem, perninha, no pezinho. No corpinho inteiro. Okay. No corpinho inteiro pode e deve fazer, porque relaxa mesmo o bebê. E também pode fazer essa questão da luz, né? Ser mais baixa, pode colocar uma luzinha azul, ler livro, já implementar isso da rotina, da leitura. Então, tudo isso vai ajudando o bebê a ir dormir.
Aí chega em casa a criança, né? Lá tem as gavetas, os guarda-roupa próprios da criança, assim, tem 500 tipos de roupa, assim, então, porque ganhou da vovó, ganhou do tio, ganhou desse aqui, desse aqui. Então, ali, colocar tudo, deixar, porque antigamente a gente via algumas fotos, assim, que a criança era enroladinha com uma múmiazinha, ficava lá, né? Ou seja, deixar mais à vontade também é importante, claro, se o tempo favorece, enfim. Na caminha, colocar muita coberta, porque ele vai se mexer, ele pode ali se enrolar um pouquinho. Orienta aí, doutora. Perfeito. A gente brinca que é berço liso, ou se for fazer a cama compartilhada, cama lisa. Então, o que eu quero dizer com lisa? Colchão, lençol e o bebê. Tá. Com roupinha adequada para a temperatura que está. O que pode usar também é um ar-condicionado, é um aquecedor de ambiente, conjunto com um umidificador, mas tem que deixar realmente esse bebê livre, porque se a gente coloca lençol, cobertor, o bebê ele pode jogar aqui para cima do rostinho e como ele não tem esse reflexo, né, de retirada, então infelizmente pode acontecer acidentes. E a mesma coisa com relação a ninho, almofada, travesseiro, nada brinquedos. mesmo, nada mesmo. Porque como eu disse, o bebê ainda não rola, desrola, não está fazendo isso ainda, mas como ele se debate, ele se mexe, pode sim se virar. Então, infelizmente, pode acontecer acidente. Então, é nada mesmo. Agora, doutora, eu vejo assim, está muito recente tudo isso. Eu lembro que a minha sobrinha, e eu imagino que todas as mães fazem isso e devem fazer, tem uma enxurrada, mas enxurrada de vídeos hoje na internet, tem tudo assim, vídeos. Todos os vídeos, claro, são vídeos maravilhosos, enfim, todos aqueles vídeos são confiáveis, enfim, eu tenho que seguir à risca o que aquele vídeo ensina ou o profissional que me ajuda aí tem mais autoridade do que aqueles vídeos do YouTube, doutora? Sempre procure a ajuda de um profissional, né? Porque tudo que a gente vai falar é embasado cientificamente. Então, a gente estudou bastante para fazer essas orientações. Tudo tem os guidelines, né, que são as orientações. Então, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira, Sociedade Americana. Então, sempre pergunte para o seu pediatra. Tem um pediatra para chamar de seu, para tirar todas as dúvidas. Tem muitas situações onde, de repente, pessoas que moram em sítios, fazendas, enfim, e sempre tem aqueles mosquitinhos que não pedem licença e entram realmente no quarto, enfim, né? E o adulto se acostuma, bate, etc, enfim. Mas a criança, ela não tem, como a doutora disse, não tem aquele reflexo. Aqueles protetores também, aquelas telas, é importante, doutora, ali no berço ali. Perfeitos, né? Porque até 6 meses a gente não pode usar repelente. Então, é isso mesmo que vai fazer a proteção. Então, são as telas nas janelas, no bercinho. Isso que vai proteger. A partir de 6 meses a gente pode usar repelente. Legal, telas de proteção. E vamos falar de outro tipo de tela, né? A gente vive num mundo tecnológico, enfim. Aí tá lá o bebezinho, tá lá no bercinho, etc, né? E aí a mamãe, a doutora falou aplicativos, né, etc. Então eu deixo o celularzinho ligadinho com aquela tela, né? Ou seja, a criança já começa assim, o uso de telas, tablets e perto de um recém-nascido. Nem pensar. Nem pensar. Nunca. Não tem nenhuma recomendação, uma quantidade segura de uso de tela até 2 anos. Então, assim, agora, né, a gente teve essa pandemia, então as crianças ficaram bastante expostas a telas. Então, a gente está tendo muito estudo mostrando os efeitos dessa tela. E só efeitos negativos, né? Então, atraso de fala, alteração de comportamento, porque quando a criança está exposta à tela, ela só recebe informação, então ela fica ali paradinha, observando, ela não interage. Anestesiada. Exatamente. Ela não interage. Então, é muito diferente de um bebê, que a gente deixou ali no chão, no tapetinho brincando, olha o cachorrinho passando, vai tentando ir atrás do brinquedo, olha quem está passando, olha o brinquedo, e a tela não, fica ali parado. Entendi, tá vendo? Então, cuidado com o uso
tire de perto. Você gosta de levar celular para o quarto, tem um recém-nascido, nem pensar para que a criança não sinta atração para aquele tipo de luminosidade, porque a doutora falou, mas um dado que eu tenho também para você, quantas crianças já vão crescendo já de berço com problemas de miopia, gente, de miopia, porque está crescendo demais por causa do uso excessivo de telas. Pergunta chegando, Super Cícero Gonçalves, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Obrigado, Cícero, boa tarde para você. Bem-vindo ao Saúde e Fé. Meu filho tem 6 meses e perdemos a carteirinha de vacinação dele. Tem algum perigo ele tomar vacinas que já tomou? Pergunta o Cícero, doutora. Boa tarde, Cícero. Não tem problema, mas se for na unidade que ele tomou as vacinas, eles têm todos os registros, Ok. eles conseguem fazer uma nova carteirinha. Então, mas é uma preocupação Sim. importante, ou seja, a partir da pergunta dele, a observação pelo calendário vacinal, ou seja, ok, recém-nascido, a doutora falou lá atrás que tem as vacinações que ele recebe no hospital. E depois, doutora, assim, mais ou menos, ele tem um aninho, né? Quantas vacinas ele tem que tomar nesse aninho, doutora? São várias. Esse primeiro ano é o ano crucial de vacinação. Então, ao nascer, ele recebe hepatite B, recebe a BCG e a partir dos 2 meses vai recebendo praticamente todo mês uma série de vacinas. Ok. Então, nesse um aninho tem que atualizar o calendário. Tem. Não tenham pena da criança, Ok. é pro bem dela. Ok. Que tipo de proteção também de vírus e tudo mais assim, doutora? Vírus, bactéria, então, que causa pneumonia, que causa meningite, que causa tétano, que causa diarreia. Então, é fundamental para proteger as nossas crianças. Aí ela recebe esse calendário vacinal e vai no postinho, é isso? Isso. Com a criança. Pode ser no postinho e pode ser na rede particular Ok, também. maravilha. Doutora, e quando é que a criança começa a desenvolver já a fala, né? Nossa, a minha criança tem tantos meses, assim. Bom, vamos entender. A partir de que período, de que um aninho já começa a falar, como é que é? A questão da fala a gente vai observando desde o nenenzinho. A gente vai vendo os grunhidos, a lala-samba, a mala, a vocalização. Ok. Então, tudo isso a gente já vai observando com relação à fala. As É primeiras individualizado, ou palavrinhas- seja, cada um tem o seu tempo? Ou existe mais ou menos um padrão aí? A gente fala que tem os marcos de desenvolvimento. Ok. Então, a gente tem um período que isso tem que acontecer. Então, por exemplo, da fala, a gente vai vendo essas observações. Então, com um aninho, costuma já soltar a primeira palavrinha, segunda. Então, costuma ser papai, mamãe, água, né? Às vezes, pessoas Sim. mais próximas. Mas um aninho começa já a soltar algumas palavrinhas. Entendi. Vamos voltar para o berço, né? Porque tudo isso a pessoa está em casa. Aí, de repente, assim, a mamãe, a atinada da mamãe, você entra até em desespero, porque a criança acorda, chora, acorda, chora, acorda, chora. Essa rotina, esse padrão, doutora, assim. E a mãe começa a entrar em desespero, porque ainda não sabe, ou a mãe já aprendeu, a natureza é tão sábia, a mãe já aprendeu a interpretar os tipos de choro, doutora. Com o tempo ela acaba aprendendo, porque é o modo dele se expressar ao mundo. O choro, os gritinhos. Então, com o tempo ela vai sabendo identificar se é xixi, Ok. se é fome, ou se quer um colinho. Então, isso vai acontecendo. Tem ajuda para a mamãe? Por que é importante, doutora? Assim, porque diante desse quadro, é claro que ela esperou aquela criança, ama demais aquele filho, enfim. Mas esse contexto todo, muitas vezes assim, até de choro, de barulho, enfim, deixa a mãe um pouco, não digo atordoada, mas assim, fora da sua normalidade, assim, ela deixa a mãe no seu descompasso. Ela pode procurar ajuda? Onde procurar ajuda? Para tentar se acalmar também nesse sentido, doutora. Deve, né? Que a criança nasceu, então os hormônios da mãe estão todos flutuantes, então pode acontecer O sono dela já não é mais a mesma coisa. Isso tudo interfere no nosso humor. Então ela pode e deve procurar ajuda se ela estiver se sentindo mais triste, mais angustiado, porque é uma mudança de vida, né? De padrão ali de vida. Então,
um psicólogo, com certeza. Então, tentar procurar ajuda no postinho ou até mesmo particular. E é por isso que importante. também a questão da família é muito, muito importante. Ou seja, Exatamente. porque, citando mais uma vez, eu lembro que a minha irmã, ela ficava praticamente todo dia com a minha sobrinha, que é a filha, né? E ela dizia assim, vai dormir, deixa que eu cuido dele, né? Então, vai descansar. Então, quando a mãe, né, dormia, aquele sono interminável, porque justamente o sono antes era fragmentado, né? Então, a mamãe precisa também desse suporte, né? Sim, a rede de apoio faz toda a diferença. Então, se puder contar com uma rede de apoio familiar, amigos, né, o próprio pai da criança, faz muita diferença. Isso é muito importante. Delegar funções ali. Isso é muito importante. Tá vendo, gente? Olha só, a saúde do bebê. A gente está trazendo todos os elementos, todos os detalhes, todos os casuísmos, né? Para que você tenha o máximo de informação, aproveitando que a doutora Marielle está aqui, para a gente trazer para você aquilo que é importante para você cuidar bem dessa criaturinha maravilhosa, esse cuti-cuti que nasceu, viu? E já de volta com o nosso Saúde e Fé, hoje cuidando do seu bebezinho. Saúde do bebê, hoje aqui com a doutora Marielle Pato, nossa médica pediatra, né? E é tão bom ter você conosco, aproveitando esse momento tão especial, cuidando dessa criança, trazendo todas as informações. É isso que a gente tem. O Saúde e Fé, a gente tem essa característica, assim, a gente pode aprofundar. É isso que a gente quer, aprofundar. E nunca é repetitivo, viu? Porque é justamente para reforçar conceitos. Não, agora eu entendi. Não é aquela pincelada rápida, não. Aqui a gente entende para valer dos temas. E hoje a abordagem é o saúde do bebê. Doutora, o bebê já nasceu, já ficou o tempo lá no hospitalzinho, na maternidade, já está em casa, né? Já está em casa, um aninho, bercinho, etc. Mas digamos que o tempo passa, doutor, o tempo passa para todo mundo. O bebezinho já tem 2 aninhos, já vai para 2 aninhos. Nesses 2 aninhos, qual é nessa fase de desenvolvimento, o que ele já tem, quais assim, as metas que ele já tem que ter já superadas? Isso, com 2 aninhos a gente fala que tem que ter um vocabulário já bem ampliado. Então é cerca de 200 palavras. E se ele não fala ainda até lá? Mãe, entre desespero. Precisa procurar ajuda de uma fonoaudióloga. Então tem que estar falando 200 palavras, começando a querer fazer as frases com 2, 3 palavrinhas. Quero água, cadê mamãe? Então essa questão da fala é muito importante, que é um marco fundamental para a gente ficar atento. Então assim, a criança já tem que estar andando, correndo, pulando. Então já tem que estar andando, correndo, sim, já tem, né? Exato. A gente fala que tem que estar andando até 1 ano e 3 meses. Se não tiver até 1 ano e 3 meses, a gente tem que procurar ajuda também. Então, ali tem que reforçar nesse sentido. 2 anos, então já... Nesse período de 2 anos, existe um calendário também de vacinas diferentes, ou repete aquela que já tomou no ano anterior? Isso. Depois de 1 ano de vida, a gente vai tendo os reforços das vacinas. As mesmas? Isso, exatamente. Então, a gente vai tendo os reforços até 4 anos de vida, depois vai ter com 15 e assim vai. Então, mas pode também ser a introdução de outro tipo de vacina ou não? Ou vai depender da sazonalidade aí, doutor? Olha, anualmente a gente tem, por exemplo, a vacina da gripe, então a gente sempre recomenda fazer. Então agora, né, a gente está tendo a vacina do Covid também. Então, por exemplo, se a criança fez só no SUS e puder fazer no particular também, a gente pede para complementar essa vacinação também. Não descuidar, não é porque fiz todo o ano passado, quando tinha 1 aninho, fiz todas as vacinas, então só vou fazer quando tiver 20 anos. Não. Todo ano tem suas necessidades. Isso, de acordo com a vacina. O postinho explica bem, anota na carteirinha para a mãe não ficar em dúvida, não esquecer e tem que fazer esse segmento. Ok, importante. Doutora, pergunta chegando, o Marcelo Donizete, de Osasco, São Paulo. Boa tarde, Marcelo, bem-vindo ao Saúde e Fé, campeão. Doutora, meu filho tem 1 ano e 2 meses, mas ainda não anda sozinho. Precisamos nos preocupar. Falta 1 mês. Exatamente. No seu padrão falta 1 mês. Calma, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. E é exatamente isso que a gente estava conversando. Então, até 1 ano e 3 meses é o limite aqui pra gente. Então, o que é importante, né, Marcelo, dar uma olhada. Ver se ele já tá andando apoiado nos objetos, como que tá isso. Se não tiver, também já é bom ir dando uma olhadinha. O controle, já que para caminhar, precisa se apoiar, enfim, precisa ter também a musculatura, enfim. A questão do peso, doutora, assim, do peso. Tem que ter um controle também de peso ou porque
1 ano e 2 meses, ele está amamentando ainda dentro daquela regra da amamentação de 2 anos, enfim. Mas assim, o peso, né? Se a pessoa já tem mais de 2 anos, enfim, já além da amamentação, ou já está saindo da amamentação, já está comendo, né, aquilo que a mamãe está preparando para ele, ou seja, o controle do peso é fundamental também, doutora? Com certeza. Então, por isso que o acompanhamento com o pediatra é fundamental, porque a gente vai acompanhando o peso, o crescimento, esses marcos de desenvolvimento que a gente está conversando, da fala, do andar, do pular, do brincar. Então, sim, precisa acompanhar certinho, que a gente coloca tudo num gráfico e vai avaliando se o peso está adequado, se está baixo, se está acima e fazer as possíveis intervenções. Ah, doutora, eu acho que meu filhinho, meu bebezinho tem anemia, e aí? Daí a gente precisa de um exame mesmo, para a gente saber. Ou outro tipo de doencinha, manifestação lá que está tristinho ou fraquinho, etc. O que a mãe tem que se preocupar? Família. Precisa levar para o médico examinar. Então, quando vai vir para a gente vai fazer toda uma anamnese, então a gente vai perguntar tudo para a gente fazer um raciocínio lógico para tentar descobrir o que está acontecendo. E se precisar, a gente vai pedir exames para ajudar nessa investigação do diagnóstico. Tá. Eu vou falar um pouquinho, perguntar a relação do sol, é importante assim, da criança o sol, enfim. Mas antes disso, doutor, me veio assim, poxa, a gente não falou, desde quando saiu lá do hospital, a gente não falou. A questão da higienização da criança, do menininho, da menininha. Quais as orientações ali? Claro, eu já estou falando que ele tem 2 aninhos, mas voltando um pouquinho, né? Ou seja, qual o cuidado ali, né? Porque é a parte íntima da criança, etc. Como fazer esse trabalho todo, doutora? É importantíssimo. Então, voltando mesmo lá na maternidade, o primeiro banho, ele inclusive é recomendado que ele seja postergado, seja o mais tardar possível, né? Às vezes as mamães ficam preocupadas com parece uma gordura que chama vernix caseoso, que parece uma gordura branquinha. Aquilo lá é importante. É a proteção, é o escudo. Exatamente. Então faz uma proteção, tem atividade antimicrobiana, ajuda a controlar a temperatura. Então, o que conseguir postergar, pelo menos 6 horas, às vezes até dar um banho em casa, né? Então, esse banho primeiro da vida, mais tardar o que conseguir, tá? Pode limpar com paninho ali, mas o que conseguir. E depois a gente vai fazendo os banhos, que pode ser banho de chuveiro, banho de ofurô, que é aquele baldinho que ajuda bastante para relaxar, o banho de banheira. O que a gente tem que cuidar? Com a temperatura, então entre 23, 36 e 37 graus. Então, ou a gente usa um termômetro mesmo, ou a gente coloca um antebraço para a gente sentir a temperatura. Se for usar um sabonetinho, é mais recomendado sabonetes líquidos infantis, porque eles não alteram o pH da pele do bebê, porque a gente precisa dessa barreira de proteção. E muito delicado, né? Cuidado com as partes íntimas, tudo muito devagar. Então, nada de esfregar, ser muito movimentos tudo hiper delicados. Exatamente. Maravilha. Então, estava esquecendo desse detalhe importante, porque a higiene da criança, assim, porque tem o cocôzinho, tem o xixi, isso pode, as assaduras, doutora, as assaduras, aí. E a gente tem que tomar cuidado, porque a pele é nosso maior órgão e é muito sensível à pele do bebê. Então, a gente não recomenda o uso daqueles lencinhos umedecidos, o uso do rotineiro de pomadas. Então, a gente deixa para limpar, né? Depois de um xixi, depois de um cocô, melhor coisa, algodão e água. Pode deixar uma térmicazinha, né, com uma aguinha morna, mas pode até mesmo ser da torneira, não tem problema, porque precisa de água e algodão para limpar. Fraldas, doutor, porque, claro, hoje tem, graças a Deus, tem todas as orientações, hoje assim, o universo, graças a Deus, traz esse recurso, esses tutoriais, enfim, mas assim, tem que ter cuidado com a fralda também, para não apertar tanto, para não, né? Exatamente. A gente tem as fraldas ecológicas, que é o que a gente remete lá ao passado, né? Nossos pais, os nossos avós, que é a fralda de pano. Essas são as melhores, né? Porque não agride ali a pele do bebê, mas não a gente plástico, sabe... Não tem elástico. Exato. Mas a gente sabe que às vezes na vida da família não cabe, né, essa rotina. Então, quando for usar é descartável, né? Se adequar ficar atento ao tamanho, não apertar mesmo a barriguinha. Maravilha.
Doutora, as pessoas sim estão interessadas no tema, então a gente foi às ruas também para perguntar ao Santo Povo de Deus. E aí, tema, está te interessando? Você tem alguma pergunta para a doutora Marielle? E não é que chegou outra pergunta, doutora? Olha só. Boa tarde, me chamo Marília, sou de João Pessoa e gostaria de fazer uma pergunta e ter a resposta. Por que eu não posso dar mel para o bebê? Muito obrigada. Mel, doutora? Pode dar ou não pode dar? Quando introduzir? Exatamente. Então, pelo menos a gente segura até 1 ano de vida, porque como as barreiras de imunidade do bebê está desenvolvendo, ele fica muito sujeito à doença chamada botulismo, que a gente tem um risco de contrair no mel. Então a gente segura até 1 mês, né, para não ter risco dessa infecção. Desculpa, um ano, até para não ter esse risco de infecção. Mas de preferência a gente joga lá para os 2 anos, porque daí a gente entra na questão da introdução do açúcar, né, dos alimentos doces, adocicados. Então, e isso é importante, esse cuidado com a alimentação, doutora. Se quando for para sair do leite, para introduzir alimento, tem que ter assim uma orientação também, doutora. Essencial. É um outro momento ímpar, né? Porque essa introdução alimentar, a gente está fazendo... a gente vai fazer com que seja um momento... Não, é importante sim, porque não se pode colocar qualquer coisa, não se pode dar qualquer coisa, porque tem que ter todo um processo, né, gradativo de introdução do alimento. Doutor. Exatamente. Que a gente tem que preservar o que o bebê consegue aceitar. Então a gente vai fazendo aos poucos, aos passos, então com orientação, corte correto, textura correta, porque isso vai determinar a relação dele com o alimento para o resto da vida. Então eu falo para os pais, não tem que ter pressa, faz com uma orientação do pediatra, do nutricionista, porque é outro momento importantíssimo na vida desse ser humano. Eu imagino que ele já sai dos dentinhos, né? Então já tem que ter essa estimulação para mastigaçãozinha, etc. Tem que reforçar essa área aqui, doutora. Isso. E às vezes tem os bebês que demoram um pouquinho mais, mas a partir de 6 meses, se o bebê tem 6 meses e os sinais de prontidão, a gente já pode fazer essa introdução alimentar. O que é esses sinais de prontidão? É o bebezinho conseguir ficar sentadinho com o mínimo de apoio, ou seja, ele não fica caindo, então não tem o risco, né, diminui o risco de engasgo. Ele tem um interesse em pegar a comida, levar os objetos à boca, aquele reflexo, né, de protusão de língua, que fica pondo a linguinha para fora, já está reduzido, ou seja, ele está pronto, está querendo receber o alimento mesmo. Então, a partir aí de 6 meses, a gente vai fazer essa introdução alimentar. Eu ainda tenho mais 2 perguntas para a doutora, assim, ó, aquela do sol que eu não perguntei, que a doutora, assim, e o que fazer, então, no momento de, não é defraudar, é desfraudar, tirar a fralda, ou seja, quando tirar, doutora? Como tirar, né? É um tema que eu gosto bastante, porque gera bastante dúvida. E não é a gente que tira a fralda, é a criança que deixa a fralda. Então, a criança ela vai deixar a fralda quando ela tiver controle de todos os seus esfíncteres, ou seja, ela estiver conseguindo fazer xixi, ela estiver conseguindo fazer cocô, ela vai naturalmente pedir para tirar. E a gente tem até 5 anos para fazer Até 5 anos. Então e, não precisa ter pressa. É normal que ela peça assim, mãe, eu quero fazer xixi. Ou seja, ela peça, né? Exatamente. E a gente pode sim ter um piniquinho, aquele adaptador, né, de vaso sanitário, deve ter, mas a gente deixa para a criança sair da fralda. O solzinho, vamos pegar um solzinho, uma vitamina D para a criança. Ele é fundamental, a vitamina D, né? Não é à toa que a gente faz a suplementação para todas as crianças até 2 anos de vida, que ela, na verdade, é um pró-hormônio, então ela é essencial para a parte imunológica, está ali praticamente em todas as células, então sim, é recomendada essa exposição solar, mas é aquela exposição solar não brincando na natureza, aquela recomendação antiga que tinha de deixar o bebê estirado no sol, não tem mais, que a pele do bebê é muito sensível, mas ali no carrinho, brincando, a criança brincando no parquinho, tem que ter. Maravilha, gente. Eu gostei demais, aprendi muito. Tenho certeza que você aprendeu muito como cuidar aí do seu nenenzinho, a saúde do bebê. Tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Marielle Pato, né? Quem quiser entrar em contato, minha gente, tem o Instagram que é @doutora_Marielle, Marielle com 2 L's, Pato. E também tem o outro Instagram que é Afeto Saúde Integrativa. Tá tudo na tela para você
copiar com muito carinho. Doutora Marielle, foi uma alegria tão grande recebê-la, foi um serviço maravilhoso, um serviço em rede nacional aí para todos os papais, mamães que estão aplaudindo as suas orientações. Muito obrigado, doutora. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe. Amém. Parabéns pelo trabalho, viu, doutora? Obrigada. Parabéns, viu? Ó, gente, a gente falou de saúde física, né? Saúde do bebê, mas também é importante também para o bebê, mamãe e papai fazer oração para o bebê, junto com o bebê, rezar pelo bebê, fazer oração com muito carinho, importante. Então está chegando esse momento, o nosso momento de oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno, reconheço Tua bênção na minha saúde e retorno a Ti o meu mais sincero agradecimento por isso. Imploro Tua graça por fazer melhor uso da minha vida do que eu. Que eu possa corrigir todos os erros de minha vida, que eu possa melhorar em virtude, ser um exemplo para os outros e dedicar a Ti a minha saúde, que é um dom especial. Amém. Bonito a gente ver essas ações, a espiritualidade, o amor, o se preocupar, ir ao encontro. Foi essa atitude de Nossa Senhora. Nossa Senhora também, quando o anjo Gabriel falou para ela que a sua prima Isabel estava grávida, o que ela fez? Ela não pensou duas vezes, minha gente. Acho que não sei se ela esperou o anjo terminar de falar. Ela foi correndo lá para ajudar a sua prima. É a solidariedade, é o afeto, é o carinho, é voltar-se para o outro. E é justamente isso que a gente quer fazer agora. Convidar você a abrir o seu coração, pedir a intercessão de Nossa Senhora por todas as famílias, por todas as mamães, por todas as crianças que estão sendo gestadas nesse momento, por todas as crianças que estão nascendo, por todas as crianças que estão nos hospitais. Queremos colocar também a intercessão de Nossa Senhora e pedir a intercessão de São Peregrino, por todas aquelas pessoas que estão em tratamento de câncer, por exemplo, aquelas pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia. A gente pede a ajuda, a intercessão de São Peregrino para que essas pessoas tenham fortaleza espiritual, que mentalizem a graça, a cura, não entrem em desespero, viu? Porque Nossa Senhora é mãe. Ela cuida, ela nos coloca debaixo do seu poderoso manto. É tão bonito sentir-se amado por Deus, acolhido, protegido por Nossa Senhora. Então, nesse momento, quero convidar você, com muito carinho, a rezarmos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar uma bênção especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos essa água, Senhor, tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho, cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, essa que eu vou repartir para a doutora Marielle, viu? Mas pode tomar com muito carinho, viu, gente? E a gente vai ficando por aqui, a gente agradece de coração o seu carinho, a sua sintonia. Divulgue o horário do programa, todo sábado, 3 da tarde, esse horário maravilhoso aí, o programa para a família, viu? Muitíssimo obrigado, Deus abençoe você e lembre-se, cuide desse corpo. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, bom final de semana, até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.